Olá! Nesse vídeo responderei a duas perguntas feitas pelos nossos seguidores. Vamos lá? Bom, para estabelecermos um hábito de leitura, precisamos de uma repetição. Como qualquer hábito, a gente precisa de uma rotina. Não adianta você ler, 15 minutos, meia hora hoje e retomar essa leitura daqui a uma semana, daqui a 10 dias. É melhor você ler menos tempo por dia, mas que seja uma rotina. Então, primeira dica, estabeleça um horário que você não vai ter interrupções, um horário que você está tranquilo, um horário que tem um silêncio maior ao seu redor e tire qualquer coisa que for elemento distrator. Desliga o celular ou fica longe do celular, desliga a televisão e foca aquele tempo na leitura. Dedique esse tempo exclusivo para ler. O ideal seria sentado, uma poltrona bem confortável, numa cadeira, numa escrivaninha, não deitado, porque aí corre o risco de ter sono e dormir no meio da leitura, com uma boa iluminação e esse ambiente silencioso, livre de distrações. E que esse hábito seja repetido diariamente no mesmo horário, porque aí você não tem negociação, Não negocia com você mesmo. Depois eu faço, depois eu leio, e aí passa um dia, passam 2 dias e nada aconteceu. Então, por exemplo, se você definir que 8 horas da noite vai ser o seu momento de leitura, às 8 horas da noite esteja preparado para começar a ler, desligando tudo, indo no seu espaço que foi determinado, e aí você começa com um tempo reduzido, pode ser de 15 minutos, e aos poucos você vai ampliando esse tempo. Daqui a pouco você vai estar lendo meia hora, 1 hora e não vai perceber, porque aí o hábito foi instalado. Estudos da neurociência dizem que para a gente estabelecer e instalar um novo hábito, a gente precisa em torno de 20 a 25 dias. Depois disso, o hábito está feito. Falando sobre o tempo que cada criança deve ficar concentrada e deve se dedicar aos estudos nesse tempo de pandemia, é importante levarmos em consideração 2 aspectos. Primeiro, a idade da criança e as características dessa criança. Então, quer dizer, quanto menor a criança, menos tempo ela vai conseguir ficar focada nessa atividade de fazer tarefa, estudo, enfim, envolvida com as questões com a aula. Então, para uma criança de 1º, 2º ano, o ideal seria, no máximo 45 minutos, fazer um intervalo e aí depois mais 45 minutos. Esses 2 momentos de 45 minutos podem ser divididos em 2 turnos, de manhã e à tarde, ou à tarde e à noite, enfim, como a família conseguir se organizar. Se isso não for possível, então que seja feito esse intervalo maior ali no meio dos 45 minutos. A criança tem nesse momento de intervalo, ela precisa sair daquele espaço que ela está fazendo a tarefa, correr, fazer um lanche, conversar, brincar com alguma coisinha e depois retomar, porque esse momento de retomada ela tem que estar descansada para poder começar novamente esse segundo tempo. Quanto mais velha for a criança, maior o tempo que ela consegue ficar concentrada nesse momento de estudo em casa, tá? E quando eu falo das características das crianças que devem ser levadas em conta, tem crianças que por si só já têm um tempo de concentração mais reduzida, ou tem crianças que são mais agitadas fisicamente. Então essas crianças não adianta o pai ou a mãe ficar insistindo muito para que naquele momento, quando ela já tiver dado o tempo dela, quando ela tiver esgotado,
ficar insistindo muito para que ela permaneça naquela atividade. Então, quando os pais sentirem que a criança, que deu o tempo dela, que a criança chegou ao seu limite, interrompe, faz um intervalo e depois retoma. Então, isso vai muito de acordo com as características individuais de cada criança. Você tem alguma dúvida sobre aprendizagem? Deixe sua pergunta nos comentários. Até a próxima!